palavra de Deus. Sempre que a gente vai a uma igreja, e aqui é a primeira vez que tem oportunidade de compartilhar o púlpito, a gente olha para a igreja, e como essa igreja tem gente bonita. Gente bonita e perfumada. Aí me pergunto, e os feios? Não vieram nesta manhã. Só estão aqui os bonitos. Meus queridos, eu durante esses cultos de às quartas-feiras tenho ouvido o pedido do irmão Sérgio para acompanhar ele nesse regresso. Eu tenho certeza, como o pastor disse, irmão Sérgio, o Espírito Santo já preparou o seu caminho no Brasil. E tenho certeza que em breve o senhor estará aqui conosco. Alguém que eu tive a oportunidade de ouvir parte da experiência, conversando a sós, ele me contando a vida dele. Aqui a gente vê o poder do Espírito Santo em transformar pessoas. Sérgio me contou que um dia parou uma patrulha na cidade dele. E hoje ele para homens e mulheres para pregar sobre o Evangelho. Que Deus lhe acompanhe e saiba que essa igreja estará consigo, abraçados, porque você, além de ser uma pessoa extremamente querida, é uma pessoa imbuída do Espírito de Deus. Quando a gente, por força de hábito, a gente tem, ou pelo menos eu vejo que o pastor Marco também, a gente tem o hábito de olhar pessoa por pessoa na igreja, e as pessoas sentam sempre no mesmo lugar, devido à escola sabatina, e ali você olha para as pessoas, e você vê o rosto delas, alguns angustiados, algumas pessoas, você vê que estão buscando algo, outros que você não conhece, são aqueles que a gente costuma dizer nas grandes igrejas, os anônimos da fé, aqueles que frequentam a igreja, e às vezes nunca tem seu nome lembrado numa comissão de nomeações, entra e sai da igreja, e poucas vezes são abordados, aparece no boletim da igreja, nas grandes igrejas, quando faz aniversário, mas normalmente não se sabe quem é. Mas se fosse dada oportunidade para que eles falassem, e contassem as suas experiências, teriam histórias fantásticas de experiências com Jesus Cristo. E eu quero essa manhã, falar para você que talvez se sinta, apenas um número de CPF, apenas um número de Social Security. Eu quero falar sobre um personagem bíblico, que não tem nenhuma história pregressa nos evangelhos. Um personagem bíblico que aparece em apenas 9, 10 versículos da Bíblia. Entra e desaparece. Mas que deixou uma história marcante para mim e para você. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, de autoria do Dr. Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E aqui tem uma história bastante conhecida. Você tem aqui os primeiros 9 versículos, a história da conversão de Saulo. Aquele que sai de Jerusalém, armado com escolta, mandados de prisão, e ele vem para prender os irmãos de Damasco. Se você tiver a curiosidade de ver a distância de Jerusalém a Damasco, são 160 quilômetros. Você imagina, há 2000 anos atrás, as estradas como eram, e a vontade daquele jovem judeu, saindo para perseguir o novo movimento, o movimento cristão. E ele se dirige então a Damasco, uma cidade florida, conhecida pelos seus frutos, e ele então sai na força, e ele sai com seus soldados. Você conhece a história. Ele tem um encontro com Jesus, e ele é derrubado do cavalo e fica cego. Vem na força, na violência, e entra em Damasco, pequena cidade,
fraco, cego e carregado. E a partir daí, então, aparece um personagem a partir do versículo 10. Atos 9, a partir do versículo 10. E veja como é que o Dr. Lucas começa a descrever esse momento. Ora, vírgula. Como eu gosto disso. Você tem nos primeiros versículos uma história efusiante, uma história vibrante, uma história de perseguição, uma história de alguém que cai do cavalo. E quando Jesus aparece e chega a Damasco, muda o ritmo. Ora, calma, vírgula. Sabe, todas as vezes que Jesus entra na vida de alguém, e Jesus se manifesta num momento, talvez um momento de ansiedade, um momento de angústia, muda o ritmo da história. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quem era Ananias? Não temos nenhuma referência, como eu disse anteriormente nos evangelhos. Não era conhecido, não foi citado por nenhum evangelista. E a primeira vez que aparece o seu nome no cânon bíblico é exatamente no Atos 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Dr. Lucas diz então que o Senhor apareceu-lhe numa visão e chama Ananias. É interessante. Ananias não era conhecido de ninguém, a não ser em Damasco. Ananias era um anônimo, um quase anônimo no mundo cristão de então. Mas é interessante que Ananias era conhecido no reino dos céus pelo nome e sobrenome. Veja que Deus chama Ananias. E Ananias não fica nem um pouco incomodado. Eu imagino, pastor, se eu tivesse lá pelas 3 horas da manhã dormindo no meu quarto, profundamente, e uma voz aparecesse assim, Ernesto, eu ia tomar um susto. Mas veja que Ananias era conhecido também, ele conhecia, e ele diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Mostra que havia um relacionamento íntimo entre Ananias e o Senhor. O Senhor sabia quem era Ananias, e Ananias sabia quem era o Senhor. Um anônimo, mas que testemunho. Então, o versículo 11 diz: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. É interessante a maneira como Deus conversa com Ananias. O verbo é no imperativo. Dispõe-te. Ele não chegou para Ananias assim, o Ananias, politicamente correto, companheiro de fé, nós nos conhecemos, eu estou precisando de um favorzinho seu, sabe, eu quero que você vá ali na rua Direita, na casa de Judas, que você conhece muito bem, porque faz parte da tua igreja, e você vai procurar por um tal de Saulo. O Senhor fala: Ananias, dispõe-te. A ordem é: levanta, Ananias, e vá. E ele cita o nome de Saulo. Seria como se você vivesse na Segunda Guerra Mundial, e você estivesse em meio à guerra, e você recebesse uma visão, e o Senhor te dissesse: Marco, levanta e vai na casa de Hitler, vai que ele está te aguardando. Você sendo um judeu. Ananias ouviu aquilo. Veja no versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém?
e trouxe até autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Senhor, será que eu acordei direito mesmo? O Senhor está de brincadeira comigo. O Senhor é um brincalhão. Senhor, o Senhor me acorda à noite para fazer um pedido desse? Não, Senhor, por favor. O Senhor sabe quem é Saulo? Saulo é um perseguidor, e ele tem ordens para nos matar. Veio cercado de soldados, e o Senhor pede 3 horas da manhã, para eu me levantar, e ir pregar o evangelho, e falar com esse Saulo. Não, Senhor, por favor, por favor. Versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai. Deus podia ter respondido para ele, ô Zé Ninguém, ou anônimo, ou desconhecido, eu estou te dando uma oportunidade de ouro, você não tem noção do que eu estou fazendo com você, e você está me questionando. Quem está de brincadeira comigo é você, ô Ananias. Mas o Senhor não respondeu dessa maneira para Ananias. Deus respeitou Ananias. Deus não precisa ter dito mais nada. Deus disse a Ananias, se eu desse a ordem para os meus anjos que ficam me pedindo para pregar o evangelho, mas eu estou confiando em você, meu servo, e é através de você que eu quero que o evangelho seja pregado. É você que eu quero que vá à casa de Saulo, mesmo aos seus olhos sendo um pedido absurdo. Aos olhos de Ananias, o pedido era extremamente impossível, mas não aos olhos de Deus. Na nossa vigília, eu ouvi um depoimento do irmão Francis. Quando estava aqui, resolveu voltar para o Brasil, porque sentia no coração vontade de pregar. Vi vários testemunhos do irmão Sérgio, a necessidade de compartilhar o evangelho. E o Senhor então chega para Ananias e fala, meu servo, eu te compreendo. Veja o que ele diz, sabe, Ananias, versículo 15, porque este Saulo, esse perseguidor, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele abre ali, quem sabe, Deus abre a escrivaninha, e pega o currículo de Saulo, e diz o seguinte para Ananias, versículo 16, eu vou te mostrar, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, e eu vou começar a te contar, Ananias, quem é esse perseguidor? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. E aqui começa a descrever quem era este Saulo, ou quem seria este Saulo. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Saulo falando aqui. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Viu? Quem é este que eu gostaria que você levantasse e fosse lá agora? Você compreende o que ele significa para mim? Voltando em Atos 9, versículo 17. Então,
Ananias foi. Você viu o que é crer no plano de Deus? Eu já ouvi várias histórias de como começou esta igreja. Várias pessoas já me contaram. Como começou a BR2. Os irmãos se reunindo em amor, nas casas, e foram. E hoje nós temos esse belo templo que acolhe homens e mulheres que vêm do Brasil de todas as partes, para que se congregarem, para serem ministrados pelo poder de Deus, para serem revestidos do Espírito Santo e pregar na grande Washington, que breve Jesus vai voltar. Então, foi. Sabe, quando eu vejo isso, é como se Deus estivesse falando para mim: Ernesto, talvez você veja dificuldades ali, talvez você não veja você veja com seus olhos, sob o seu plano de vista, mas sob a minha perspectiva, você não tem noção do que isso será. Eu me lembro quando estava no terceiro ano de teologia, e tive um encontro com o então presidente da União Sul-Brasileira, pastor João Wolff, e ele me fez uma pergunta. Ele falou: Paulose, quantos estudos bíblicos você dá por semana? Eu estou no terceiro ano de teologia. Mas pastor, eu estou estudando, eu não tenho material. Ele falou: tá bom. 2 semanas depois eu cheguei na França, onde eu morava, e quando eu abri a porta, vi o correio deixado lá um papelzinho para eu buscar uma encomenda. E eu fui buscar a encomenda e ele me mandou 10.000 folhetos. Você não tem material? 10.000 folhetos. Vá! E no final da carta, o pastor João Wolff colocou o seguinte: aguardo relatório sobre o material. Nos juntamos, amigos. Hoje é uma igreja de língua portuguesa em Genebra, na Suíça, de 300 membros. E você? Sabe, querido, o tamanho da sua obra é o tamanho da sua visão. Se a sua visão é pequena, o resultado vai ser pequeno. Se a sua visão for grande, o resultado é grande. E diz então que ele foi. Versículo 17. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Eu imagino como é que deve ter sido essa ida. Saulo se levanta, eu não sei se estava frio, se estava calor, mas de manhã em Damasco normalmente faz um friozinho ali naquela região, e ele então deve ter posto sobretudo, e ele foi então para a rua direita. Ele sabia onde que era a rua direita, e ele foi então, quem sabe, se esgueirando assim pelo caminho, para não ser visto, e ele chega então ali na casa de Judas, porta grande, rua direita, confere o número de novo da casa que Deus deu, é aqui, e bate na porta. Silêncio. Ninguém abre a porta. Oh, graças a Deus. Eu posso dizer para Deus que eu vim e ele não estava. Quem sabe o Espírito Santo falou: bata de novo, Saulo. E ele, Ananias, e de repente aquela porta grande se abre, e Judas: tudo bom, irmã Ananias? Faz favor, entre, nós o estamos aguardando. E ele entra então na casa de Judas, os olhos tentando se acostumar com a luminosidade, e ele vê lá num cantinho, alguém encolhido, 3 dias que não comia, e ele tem a perspectiva de Saulo de Tarso, aquele que saiu na força, na violência, e agora ele está ali quietinho, cego. Ele então se dirige a Saulo e fala: Saulo, irmão. Há meia hora atrás ele estava discutindo com Deus se iria ou não.
Mas as pessoas que são tocadas pelo Espírito, que são revestidas por Deus, quando encontra essa alma sedenta, ele põe a mão e, a despeito dos seus pensamentos próprios, ele chama de irmão: Saulo, meu irmão. E ele então diz: eu estou aqui porque aquele Jesus que te apareceu no deserto, me conduziu, apareceu no caminho, me trouxe até aqui. E ele foi o único, teve a oportunidade de ver pela única vez, ou pela primeira e última vez, as escamas caírem dos olhos de Saulo. E diz a minha Bíblia, que versículo 2, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Sabe, querido, talvez você esteja aqui nessa manhã e você não é alguém que congrega nesse culto. Ou quem sabe você tenha vindo aqui para acompanhar um amigo, mas sabe que você foi conduzido pelo Espírito Santo aqui nessa manhã. E da mesma maneira, as mãos serão levantadas sobre você, e se seus olhos estão obscurecidos, você não consegue ver, as escamas cairão, e imediatamente você verá o plano que Deus tem para a sua vida. Planos de mudança, planos de transformação. E diz que, no final do versículo 18, a seguir, levantou-se e foi batizado. Eu me lembro quando morava em Uberlândia, minha esposa e eu, um domingo ainda pela manhã, chuvoso, tempo encoberto, e estava começando aquele conceito de condomínios, e havia chegado em Uberlândia os condomínios. Minha esposa e eu, então, não tinham o que fazer, 9 horas da manhã, domingo. Vamos visitar o condomínio. E quando você chega na entrada do condomínio, chegava na entrada do condomínio, havia um grande lago artificial que foi feito. E nós fomos visitar, para ver como é que era, novidade, coisa de interior. E nós chegamos na entrada do condomínio, dentro do lago, havia 2 pessoas. Havia um jovem rapaz, e havia um outro, um pouquinho mais idoso, e eles estavam conversando. E de repente, aquele mais idoso levanta a mão, a gente não conseguia, era inaudível, e ele era mergulhado, e era batizado. Eu comentei com a minha esposa: nós não pudemos ouvir a voz, o que foi dito, mas eu tenho certeza que todos os céus estão abertos e todas as luzes estão focadas naquele momento. Quando um pecador se arrepende, diz que há festa nos céus, os salgadinhos são servidos, a bebida é posta, os doces da festa são colocados, a música, o coral celestial é tocado. Quando alguém desce as águas batismais, ele é recebido com festa no reino dos céus. E o Senhor se apresenta diante do Pai e diz: Pai, pelas marcas da cruz, pelo sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário, por favor, o receba e o inscreva no livro da vida. E o nome do batizando é inscrito no livro da vida. Que momento único na vida. Você e eu não podemos ver, mas todo o universo presencia. É interessante que Saulo de Tarso relata na primeira pessoa esse momento, feito em Atos capítulo 22, ele relatando esse momento, Atos 22, a partir do versículo 12. Atos 22, a partir do 12. E veja como é que Saulo relata o que ele viu. Um homem chamado Ananias, como eu gosto disso, um homem chamado Marco, um homem chamado Ernesto, um homem chamado Werner, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Como é bonito ouvir isso de alguém. E ele veio me procurar, e pondo-se junto a mim, disse, olha como impressionou, Saulo, irmão. Veja só como uma pessoa que é abordada com carinho, como é que ela guarda essas palavras. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele.
Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua voz, e veres o justo e ouvires uma voz à sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora ele me pergunta: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Quando Jesus aparece na sua vida, o Espírito Santo faz o apelo: por que você está demorando? Quem sabe você tenha vindo aqui 1, 2, 10 vezes e não tenha tomado uma decisão ainda de seguir a Jesus, e a única maneira de comprovar isso, testemunhar publicamente, é através das águas do batismo. Eu posso imaginar aquele momento, pastor. Chego ali no rio de Damasco. Naamã dizia que eram os mais belos da região. Judas fica às margens. Ananias pega Saulo pelas mãos, que agora via, e o conduz então para o rio. A única testemunha era Judas e todo o universo de anjos. Ele então pega nas mãos de Saulo e levanta as mãos e começa: prezado irmão Saulo, por teres aceito a Jesus, que te apareceu no caminho vindo para Damasco, por aceitares o perdão e quereres andar em nova vida, eu, como bispo de Damasco, tenho o privilégio de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suavemente mergulhou Saulo de Tarso nas águas, e quando ressurge Paulo, o apóstolo das nações. Tive o privilégio de batizar o meu filho. O senhor também. É impagável esse momento. É um momento Mastercard. Mas eu imagino o privilégio que esse quase herói teve, pastor Elias, de batizar o maior nome, depois de Jesus Cristo e João Batista, aquele que deu a dimensão da teologia de Cristo. O que nós não daríamos para ser esse pastor que batizou Saulo de Tarso? E é interessante que, se você for em Atos, no capítulo 9, versículo 19, diz: e depois de ter se alimentado, Saulo sentiu-se fortalecido, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e nunca mais o nome de Ananias é citado na Bíblia. Que personagem! Que personagem! Eu era pastor na igreja de Água Rasa. Antes eu havia sido pastor no distrito ao lado, e que tinha a igreja de Vila Prudente. No meio havia o bairro de Sapopemba, em São Paulo. Aqueles que são de São Paulo conhecem. Sapopemba tem a maior avenida do Brasil e a terceira maior do mundo, a Avenida Sapopemba. E não havia ali uma igreja adventista. Um bairro que se destaca pelo poder aquisitivo. 300 mil pessoas vivem ali e não há nenhuma igreja adventista. E eu sonhava em poder ter ali uma igreja adventista. E eu sempre dizia que eu queria sair, se eu pudesse ter a oportunidade, eu queria evangelizar Sapopemba. E aí a associação me transfere para o distrito do Belenzinho, em que abrangia o bairro de Sapopemba. E eu me lembro quando chegou a época da Semana Santa, e eu conversando com a associação, e pedi então que a gente pudesse evangelizar Sapopemba. E a associação então me cedeu 3 recém-formados em teologia.
E nós então saímos todos os dias de manhã para inscrever pessoas na escola Rádio Postal. Naquela época era assim, não havia Novo Tempo. E ali estávamos nós, nos reuníamos às 9h para o culto da manhã, e os 3 obreiros saíam, porta em porta. E chega numa quarta-feira, um dos pastores que estavam comigo, o pastor Rogério Cárcamo Viola, chegou e falou assim: pastor, eu quero lhe contar uma experiência que aconteceu ontem. O senhor não vai acreditar. Eu saí daqui do culto, estou batendo ali nas portas, de porta em porta, e a gente trabalhava de terno e gravata. Terno e gravata. E eu bati numa casa, aquelas casas da época da Segunda Guerra Mundial, ali tem muitas, no Sobradinho. Bati numa porta e quando a moça abriu, me viu de terno e gravata, falou: não quero nada de baú da felicidade, por favor, muito obrigado. Quando eu me virei, a janela de cima do Sobradinho abriu, uma senhora apareceu e falou assim: escuta, você é da igreja que guarda o sábado? Sou. Espera que eu vou me trocar e vou falar consigo. E ele então esperou 5, 10 minutos e ela o fez entrar em casa. E você vai ouvir agora uma história do que o Espírito Santo é capaz, Sérgio. Nós tínhamos uma barraca na feira. Ali em São Paulo há muitas feiras públicas. Muitos anos nós tínhamos essa barraca na feira, e nós tínhamos uma funcionária, que eu não sei o nome dela, porque eu não gostava dela, e ela todos os sábados faltava, porque ela guardava o sábado, e eu odiava aquela mulher, porque era o dia que mais tinha gente, era sábados e domingos, mas só não mandávamos embora porque no domingo era a primeira a chegar e a última a ir embora, e a gente a mantinha. Passado algum tempo, meu marido ficou doente e faleceu, e era ele quem comandava aquilo. Eu não sabia comprar, eu não sabia como fazer, e ali com os funcionários, e eu então resolvi vender o ponto na feira. Reuni os funcionários. Estava a moça que guardava o sábado, não sei o nome dela. E ali me despedindo, agradeci, eu agradeci, e ela me deu de presente um exemplar da Bíblia Sagrada. Peguei aquilo, cheguei em casa e joguei em cima do armário. Passado algum tempo eu fiquei doente, e eu fui ao médico, e fui diagnosticada com câncer terminal, 3 meses de vida. E eu entrei em desespero. Aquela palavra 3 meses de vida repercutia para mim. E eu comecei a passar noites acordadas. Até que numa dessas noites eu levantei os olhos e vi aquela Bíblia que me foi dada algum tempo atrás para a moça que guardava o sábado. E eu fui lá e peguei aquela Bíblia empoeirada, limpei ela e comecei a ler a Bíblia. E eu encontrei um Jesus que me amava. E eu tomei uma decisão de seguir a Jesus. Estudando ali a Bíblia, eu vi porque aquela moça guardava o sábado. E eu resolvi tomar uma decisão de, a partir de então, eu guardaria o sábado. Continuei estudando e vi que todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E eu tomei a decisão de ser batizado na igreja que guarda o sábado. Só que eu não sabia qual era essa igreja. E eu continuei estudando e vi que todo aquele que reconhece a soberania e o senhorio dos céus é dizimista e devolve o dízimo. Fui na caderneta de poupança, abri uma conta e devolvi o dízimo da minha aposentadoria. E numa noite eu fiz um pacto com Deus. Falei: Senhor, eu não gostaria de morrer antes de ser batizada na igreja que guarda o sábado. Depois que eu for batizado na igreja que guarda o sábado, o Senhor pode me levar.
Isso tem 12 anos. Tinha 3 meses de vida. E eu continuava estudando a Bíblia. Vi que aqueles que andam com Jesus têm uma alimentação especial. Comem de maneira especial, bebem de maneira especial. E eu fui tomando decisões durante esse período sozinha, ninguém me ensinava. E essa noite, eu tive um sonho, que viria um pastor da igreja que guarda o sábado. E eu gostaria de saber que igreja é essa. E o pastor Rogério disse: a igreja adventista do 7º dia. Fica a 3 quadras da sua casa. O pastor Rogério chegou e falou: pastor Paulose, essa mulher está pronta para ser batizada. Convidei o tesoureiro da associação que fosse lá, e 12 anos de dízimo guardar na caderneta foram transferidos para os cofres da associação. No sábado pela manhã, aquela irmã na igreja Água Rasa desceu as águas batismais. Quando terminou o batismo, ela pediu a palavra e disse o seguinte: eu moro a 3 quadras da igreja. Durante 12 anos eu esperei você ir à minha casa, bater na minha porta e dizer que breve Jesus vai voltar. 3 meses depois, dia por dia, eu estava no cemitério da 4ª parada, oficiando o sermão fúnebre daquela senhora. Querido, eu não sei o tamanho do ministério que o Senhor tem para você. Talvez você me diga: não sei falar nada. Mas o Senhor não pediu para você falar. Ele pediu para você testemunhar. Quem sabe no seu trabalho. Testemunhar, quem sabe entregando um folheto. Você não precisa ser um orador, um pregador. Você precisa ser uma testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a gente trabalha aqui no exterior. A gente luta com a vida, a gente se preocupa com a velhice, é tudo muito bom. Mas o que vai importar para o Senhor são as almas que você levará para os céus. Porque fé sem obras é morta. Sabe, eu imagino o dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus. E no momento que for oportunizado, aquela senhora que depois de 12 anos foi batizada na igreja que guarda o sábado, encontrar aquela funcionária que ela não sabe o nome, e poder dizer o seguinte: graças ao seu testemunho, estou subindo para viver a eternidade. Meu querido, quantos você tem tido oportunidade de pregar, testemunhar, e não tem feito? A nossa igreja é muito confortável, bancos gostosos de estar, uma igreja calorosa. Mas eu pergunto para você: quantos você terá a oportunidade de abraçar, subindo para os céus, dizendo: graças ao seu testemunho, eu estou aqui? Sabe, sempre oportunidade para pregar. Como diz o Spurgeon: se precisar, fale, viva o Evangelho. Seja você um vaso novo, seja você alguém que derrame bênção sobre os outros. Eu gostaria nesse momento de convidar a igreja para cantar esse hino, Vaso Novo. Pode ficar sentado, não precisa ficar em pé, pode ficar sentados. Nós vamos cantar esse hino, é um hino que vai expressar a sua resposta a Deus: Senhor, faça de mim uma testemunha viva, alguém que prega e que diga bem alto ao mundo, através do exemplo da minha vida: breve Jesus voltará. Quebra minha
Se você quiser ser esse vaso novo, se coloque em pé e cante com toda a força. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Nós desejamos a todos um bom e feliz sábado. Que o Espírito Santo esteja com você e que as bênçãos de Deus recaiam abundantemente sobre todos nós. O pastor Ernesto estará saindo, eu vou acompanhar, nós estaremos a porta despedindo. Deus abençoe.